É uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento. Está surgindo uma ideia muito boa e, e a gente quer aproveitar essa ideia para estar compartilhando algumas coisas que Deus tem nos dado. E para que você tenha uma ideia, eu quero me apresentar. Eu me chamo De Paulo Ribeiro, pastoreio a primeira igreja, a Assembleia de Deus aqui na cidade de Maranguape. E sou pastor há quase 40 anos. Comecei o meu ministério ainda muito jovem, fui consagrado com 26 anos de idade. Nós estamos abrindo o nosso canal e você vai poder estar junto com a gente todas as quartas-feiras. A gente vai estar trazendo um pensamento bíblico, uma ideia bíblica, um comentário bíblico, e eu tenho certeza que vai ser algo muito bom para você que realmente ama a Bíblia, a palavra de Deus e tem interesse realmente de aprender algumas coisas mais. Um exemplo, dentro do pensamento escatológico, a gente podia trazer um tema e alguns assuntos que estão acontecendo hoje mesmo, né? Não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Um exemplo, essa invasão islâmica na Europa, né? Levando terror, levando medo, angústia, né? Para essa região do planeta. É um assunto interessante de vermos se esse assunto está na Bíblia ou não. Está na Bíblia esse assunto? Se você vai para o livro de Daniel, capítulo 2, ali você vai encontrar uma estátua gigante que o rei Nabucodonosor teve um sonho, né? E Daniel recebe esse sonho do rei, e não somente o sonho, ele interpreta esse sonho para o rei. E essa estátua, ele diz, né, ele faz a definição dessa estátua, fala sobre a divisão dela, né? Cabeça de ouro, braços e peitos de prata, também músculo, né? E ventre de bronze, pernas de ferro e pés em par de ferro e em par de barro. E aí que a gente encontra a coisa mais impressionante. A cabeça, esse simboliza o Império Babilônico, os peitos e braços de prata, o Império Medo-Persa, o ventre e os músculos, o Império Grego, as pernas, o Império Romano, e os pés, fala sobre o final do Império Romano, que será dividido em 10 reis. Aí ele fala sobre um barro que foi introduzido dentro do ferro. Pensa bem, não é o ferro introduzido dentro do barro, que seria mais fácil. É o barro se introduzindo, se metendo dentro do ferro. E a Bíblia, na verdade, ela não traz assim ela não define o que é o barro. O ferro a gente sabe que é o Império Romano e é o final do Império Romano. Mas esse barro que é introduzido dentro do ferro, a gente acredita que esse barro ele passa a ter assim um poder de império. A Bíblia não fala que ele é império, mas por ele ser introduzido no ferro, e o ferro é o Império Romano, ou seja, o final do Império Romano, a ressurreição do Império Romano, logicamente que esse barro passa a ter assim definição também de império. Agora, que barro é esse? Então a gente acredita que é gente. O ferro é gente, o barro também é gente que se introduz e se mistura. E o texto fala sobre aliança, eles irão fazer uma aliança, mas não irão se unir assim como o ferro não se une com o barro. Aí quando você olha para essa invasão islâmica para dentro do Império Romano, que na verdade a Europa, né, todo o Império Romano foi formado ali, né, desde o Oriente Médio, né, entrando para dentro da Europa. Então esse barro, ele
tem que ser definido como algo humano. Então, esse é um assunto muito interessante para a gente conversar o que é. Então, a gente vai conversar sobre essa fúria islâmica entrando dentro da Europa, que seria, né, penetrando dentro do Império Romano, que é o ferro. Aí você entende, o barro penetrando dentro do ferro, né? Gente que não faz parte desse império penetrando para dentro do império. Também a gente pode tocar em assuntos, por exemplo, tem um assunto que continua. Quando você olha para a estátua, você vê ela dividida, né? Cabeça, peitos e braços, ventres e músculos, pernas e pés. Ela está dividida. Cada parte dessa é a formação de um império. Se você olhar para a geografia do Império Babilônico, que é a cabeça de ouro da estátua, você vai notar que naquela época não havia mundo muçulmano. O mundo muçulmano só veio existir no princípio do século do ano 600, né, depois de Cristo. Aí você vai ver que hoje essa cabeça, que é a cabeça de ouro, que era o Império Babilônico, se você buscar a geografia que começa ali entre os rios Eufrates e Tigre, você vai saber onde é o Iraque, que hoje toda essa região foi islamizada. É toda islâmica. Eu diria 100% islamizado. Não era, mas é hoje. Aí quando você entra para dentro do Império Medo-Persa, aí você entende que quem eram os persas? Os persas é o atual Irã hoje. Na verdade, o Irã era chamado de monarquia persa, né? E o último rei persa foi Reza Parlev. Depois ele foi expulso e os ayatolás tomaram conta do Irã. E hoje o Irã é um reino islâmico. O mais cruel do reino islâmico é o Irã hoje, para que você tenha uma ideia. Então, e os medos? Quem são os medos? São os curdos, e os curdos também são muçulmanos, né? na sua maioria. Então, são esses, dentro da escatologia, assuntos como esse, nós estaremos tratando com vocês, né, no nosso canal. Então, eu quero convidar você para estar nos assistindo e lá na frente compartilhando também conosco, fazendo perguntas. E temos também outras ideias que nós podemos trazer. Uma ideia bastante interessante. Vamos lá no pensamento fé. Fé. Eu creio que hoje a fé é uma doutrina muito falada, pelo pouco entendida. Porque a maioria dos crentes pensa que a fé só está ali em Hebreus 11:1. Né? E muitos sabem falar de cor e outros nem sabem. Ali, Hebreus 11:1. Muitos pensam que é só aquilo ali. E às vezes pensamos que a gente entende o que está escrito ali. E às vezes não entendemos. Como diz o texto, fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de coisas que se não vê. Parece simples quando você fala, mas quando você vai fazer uma análise, você descobre que essa definição é cheia de pontos que necessitam ser compreendidos e explicados. E outra coisa bastante interessante, a fé, todo mundo nasce com fé ou a fé é adquirida? Tem gente que pensa que nós nascemos com fé. Desde pequenininho a gente já nasce com fé. Isso tem base bíblica? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. E outra coisa que algumas pessoas se confundem, crer e fé são as mesmas coisas? Fé é igual a crer é igual a fé? Tem muitos que pensam que é. Se você vai para um dicionário da língua portuguesa, você vai ver que não tem quase diferença nenhuma. Eles acreditam que fé é igual a crer é igual a fé. A Bíblia explica dessa maneira?
Eu já diria que não. Fé, fé, crer, crer. São duas coisas diferentes. Então a gente vai tratar esses assuntos aqui, se Deus quiser. Outra coisa que a gente pode falar também aqui são sobre verdades absolutas. O que é tipologia, não é? E o que é verdade absoluta. Por exemplo, você que está me ouvindo, quem sabe é um cristão, já foi batizado nas águas. Quando você foi batizado nas águas, logicamente, havia água quando você foi batizado. Você entendeu por que é água? Por que é água? Porque a palavra batismo quer dizer sepultamento, certo? Você podia ter ido no cemitério e ser sepultado lá, mas você está vivo. Então você entende por que tem que ser água? Aí eu quero dizer a você que essa água é uma verdade, ela faz parte de uma verdade absoluta. Essa água. É um tema que a gente vai poder tratar aqui. Outra coisa interessante relacionada à ceia. Por exemplo, é símbolo ou é verdade absoluta? Você sabe que a maioria dos pastores ensinam que, na verdade, na ceia, aquele pão é símbolo e aquele vinho é símbolo. Aí eu pergunto, é símbolo mesmo? Eles estão certos quando dizem que é símbolo ou eles não estão entendendo o texto? Aí eu até peço para você ir lá no texto de 1 Coríntios 11 ou ir lá no texto de Mateus, de Lucas, que fala sobre a ceia e observa se Cristo disse que era símbolo. Se ele disse que é símbolo, então está certo o texto. Agora, se ele disse que não é símbolo, então está errado. E você vai ver que Jesus não disse que era símbolo. Ele disse assim, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, quando ele diz isto é, ele está falando sobre o quê? Sobre simbologia? Não. Você é inteligente e sabe que não. Se fosse símbolo, ele teria usado outra expressão. E não, isto é o meu corpo, quando ele pegou o pão. Isto é o meu sangue, quando ele pegou o cálice. Então, isso aí são verdades absolutas que nós temos que compreender. Isso aí para não cometermos erros. A gente pode conversar a respeito disso. Então, você está vendo que eu vou trazer assuntos aqui para que conversemos que você não escuta comumente, que você não tem, quem sabe você ainda não teve essa ideia comumente, né? Você vai para a ceia e escuta lá o pastor dizer, isso aqui é o símbolo do corpo de Jesus, quando não é. Isso aqui é o símbolo do sangue de Jesus, quando não é. Você entende o que eu estou dizendo? Então, isso são coisas que você também vai poder questionar. Você não precisa engolir seco esses pensamentos novos para a sua mente. Mas você vai poder analisar e nós vamos analisar juntos esses textos, né? E tantos outros textos que nós podemos encontrar na Bíblia que eu poderia mencionar aqui. É como você viu, né? Nós temos muitas coisas que conversar. Se existir um interesse da sua parte, você se inscreva no nosso canal. Se você se inscrever, toda semana ou sucessivamente, periodicamente, nós estaremos enviando para você essas informações, não é? E podemos também estar recebendo de você alguns questionamentos, né? Outro tipo de dúvida que você tem, ou quem sabe alguma dúvida que você tem e que você ainda não conseguiu entender. Você manda esse seu pensamento para nós e nós vamos analisar esse seu pensamento. Aí vamos, né, compartilhar com você, com certeza, muitos outros temas que está por toda a Bíblia e que nós não entendemos muitas vezes. Recebam aqui o meu abraço.